Bom, vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina Gestão da Qualidade de Serviços, e hoje a gente começa a abordar as ferramentas da qualidade. Esse ferramenta da qualidade, conforme eu já comecei a explicar na aula passada, é uma maneira que você tem de envolver todas as pessoas dentro do processo da qualidade, e principalmente aqueles do chão de fábrica, as pessoas que estão mais próximas da operação, né? Pode ser no chão de fábrica, que estão na área de serviço, as pessoas que trabalham, por exemplo, em depósito, em atividades operacionais. Ela parte do princípio que todos aqueles que desenvolvem uma atividade têm algo para contribuir, né? E eles são as melhores pessoas para ver o que está acontecendo, analisarem e, eventualmente, dar sugestão. Então, é por isso, e só reforçando o que eu falei na aula passada, que as ferramentas da qualidade elas são bem simples e bem intuitivas e bem gráficas, porque ela é voltada para todos os níveis dentro das organizações. E se ela fosse muito sofisticada, muito complexa, eventualmente você iria impedir que pessoas do chão de fábrica, pessoas que ocupam cargos mais simples, pudessem participar. Ela também é conhecida como método de análise e solução de problemas, porque é isso que as ferramentas da qualidade fazem. Elas analisam problemas, identificam, analisam o problema e indicam soluções para que ele seja resolvido. Tá? Na aula de hoje eu usei 2 livros, do Marshall e Sdan et al., e também do Brassard. E aí vamos falar um pouquinho da filosofia das ferramentas da qualidade. Muitas das coisas que nós já vimos lá atrás, a gente já vai apenas reforçar. Primeira delas, você melhora a qualidade removendo as causas de problemas dos sistemas. É mais ou menos isso. Se você tem febre, você vai até dar um antipirético para a pessoa baixar a febre, mas isso você não está removendo as causas. Você tem que identificar o que está causando. É uma infecção bacteriana? É um vírus? É uma inflamação? O que é? E que tipo de inflamação? Que tipo de vírus? Que tipo de bactéria? E na qualidade é a mesma coisa. Para você melhorar a qualidade, não adianta dar antitérmico, Novalgina, dipirona. Você vai ter que ir na causa e resolver as causas. Então, e essa questão de trabalhar e melhorar a qualidade, inevitavelmente vai aumentar a produtividade. Aquilo que a gente viu, né, com bastante detalhe lá nos custos da qualidade, o custo para ter qualidade e o custo por não ter qualidade. Né? Ou seja, quando você investe em qualidade, você até certo ponto você ganha dinheiro, ou seja, não vale a pena você trabalhar com a qualidade abaixo de determinado nível. As pessoas que executam as tarefas têm mais conhecimento sobre as mesmas, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, quem está fazendo atividade, ele tem muito que contribuir. De forma geral, as pessoas querem participar, querem se envolver, querem executar, né, as suas tarefas e ter a satisfação de ser colaboradores valorizados. Do tipo, eu tenho uma ideia, eu já percebi bastante isso. As pessoas gostam de dar ideias, gostam de participar, né, gostam de ser valorizados. De forma geral, a maioria é assim. Um processo estruturado, e aí sim, aí você entra numa seara que você deixa de fazer a coisa empiricamente, pela experiência, pelo subconsciente, e começa a estruturar instrumentos e ferramentas para se analisar e solucionar problemas. É isso que propõe o MASP ou a ferramenta da qualidade, um processo estruturado para a solução de problemas, usando técnicas gráficas, exatamente para facilitar a análise, né? E ele afirma que produz melhores soluções que um processo desordenado, com certeza, aleatório, né, que está na cabeça só de uma pessoa. E a relação antagônica entre operários e gerentes é contraproducente e está superada. Aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, foi bastante interessante, aumentou muito a produtividade na época lá do Taylorismo, né? Final do século retrasado, início do século passado, mas hoje não dá mais. As coisas estão muito mais sofisticadas, mais complexas, né? E não dá para você pagar pessoas, uma para pensar e outra para fazer. Hoje todo mundo tem que pensar. Bom, então aqui tem eu diria, uma estratificação, uma divisão, né, das ferramentas da qualidade. Para que elas são usadas? Para identificar problemas e para analisar problemas. Algumas somente vão identificar, outras vão analisar, e outras vão tanto identificar, são utilizadas para identificar e também para analisar. As que estão grifadas aqui em vermelho, são aqui que nós iremos abordar nas nossas aulas. Tá? Então, para identificar problema, fluxograma, provavelmente vocês já viram lá com o Carlos, né? Folha de verificação, a gente vai ver daqui a pouquinho, brainstorming, técnica de grupo.
Diagrama de Pareto, causa e efeito. Desculpa, diagrama de Pareto, que são os gráficos de Pareto. Diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa. Carta de tendência, que a gente já mostrou lá em gráficos de controle, de processo. Estratificação, que a gente vai ver ainda hoje. Tem também histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle e capacidade de processo. De acordo com Ishikawa, 95% dos problemas que você tem de qualidade pode ser resolvido com 7 ferramentas quantitativas básicas, né? E aí, avançando, né, a gente vai começar com a nossa primeira ferramenta. Só lembrando, conforme eu falei na última aula, eu vou explicar a ferramenta e vocês vão fazer a atividade durante a semana e depois vão postar para mim, tá legal? Então, eu vou dar bastante detalhe, bastante exemplo de brainstorming e já vou explicar o exercício. Depois vocês vão fazer e vão postar lá no Classroom. Brainstorming, alguém já conhece o nome brasileiro para brainstorming? O que seria em português uma tradução literal para brainstorming? Alguém sujeita alguém aí? Ninguém, gente. Vocês sabem, sim. Todo mundo sempre fala. Ideias, uma chuva de ideias, exatamente. Ou uma tempestade de ideias, brainstorming, né? Tempestade cerebral. No Nordeste chama tororó de palpite, mas é exatamente isso. É você lançar ideias para que elas possam ser, primeiro, que elas sejam lançadas sem nenhum tipo de barreira, depois organizadas, selecionadas, analisadas e aplicadas. E funciona, tá? É muito simples, é muito legal, e eu particularmente recomendo muito o brainstorm para situações, né? Principalmente que está aqui, ó. O brainstorm ele é usado para identificar problema. E aí vamos ver primeiro o conceito, o que é, né? Um processo de grupo. Não dá para fazer brainstorm, né, você sozinho, né? 2 pessoas também não é ideal. Por quê? Porque o ideal é você ter pelo menos umas 5 pessoas. Por que isso? Porque são ideias. Então, essa troca de ideias, essa fronteira que tem do meu pensamento com o seu pensamento, é que vai gerar coisas novas. Se você não tem essa interação, você perde o sentido do brainstorming. E se você tem poucas pessoas, também perde um pouco do sentido. Tem a ver com o trabalho em equipe, né, que a gente vai ver. Aliás, que vocês veem comigo lá em comportamento organizacional. Se você tem poucas pessoas, você tem pouco a trocar e aí, eventualmente, vai acrescentar pouco. Então, é um processo de grupo em que indivíduos emitem ideias de forma livre. A gente vai falar dessa forma livre bastante, mas já vou adiantar um pouquinho. Não pode criar barreiras, não pode intimidar as pessoas. Então, para isso, tem que ser como? Sem críticas. Tá? O tempo é importante, não pode ficar enrolando, não, né? O nome chama tempestade cerebral, porque é tempestade mesmo. O que vira a cabeça, você tem que ir lançando. E qual é o objetivo? Né? Busca a geração de ideias que, isoladamente ou associadas, estimulem novas ideias e subsídios, direcionadas à solução parcial ou total de um problema. Normalmente é dividido em 3 etapas. Antes de eu falar dessas 3 etapas, deixa eu falar do associado. Por que o brainstorm é importante você não criticar e deixar as pessoas falarem as coisas mais absurdas possíveis? Porque uma das características, né, e que levam ao sucesso do brainstorm é ele estimular o outro a pensar. Eu falo uma coisa extremamente absurda. Aquela coisa absurda bate na cabeça de outra pessoa e ela, a partir desse insight, né, dessa faísca, ele pensa em outra coisa. E é esse processo que é o de geração de ideias. Então, tem que se deixar falar, não pode se criticar. Tá? E quais são as 3 fases? Isso aqui depois eu vou copiar para o exercício que vocês vão fazer. Clareza e objetividade na apresentação do assunto. Você tem que saber exatamente o que vai ser debatido, o que vai ser discutido no brainstorm. Então, você tem que ter claro e objetivo, né, do assunto, do problema ou da situação que vai ser analisada. A geração e documentação de ideias. Essas ideias aqui não tem mais acento, não é, não, mas depois eu tiro. Geração e documentação de ideias. Tem que registrar, ou seja, quando você vai fazer um brainstorm, alguém tem que ficar responsável pelo registro. Em empresa, eu já fiz brainstorm, já funcionou, eu acho bem legal,
Em empresa, a gente tem a facilidade de ter flipchart. Hoje nem tem uma, né? Hoje eu uso muito pouco flipchart, até pelo avanço do PowerPoint, né? Das ferramentas multimídias. Mas se você tiver um flipchart, o que é um flipchart? São aquelas bancadas que você coloca folhas grandes e vai registrando ali, né? É melhor. Mas se não tiver o flipchart, alguém fica responsável por anotar todas as ideias. Então, eu vou gerar ideias e vou documentar, eu vou registrar ideias, né? E depois você tem que sintetizar, ou seja, são 3 fases: dizer onde você quer chegar, qual é o objetivo, gerar e registrar as ideias, e depois fazer um resumo daquilo que vai partir para a próxima etapa, do tipo assim, olha, eu tenho um problema, apareceu 40 possibilidades, não dá para atacar todo, mas aí tem que chegar a um consenso de quais são as mais relevantes, no máximo 3, né? Então é isso. Isso, em suma, é o brainstorm. Aí aqui tem algumas dicas de como você fazer o brainstorm. Ele pode ser de 2 formas. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Você faz um círculo, aí é o chamado estruturado. Todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada ou passar. E aí você obriga, fala assim, fulano fala, tal. Ah, não tenho ideia, pula. Não tem ideia, pula. Mas você vai criar uma certa pressão daquela pessoa que tiver menos ideias. E o não estruturado, eu particularmente prefiro estruturado, eu prefiro pressionar a pessoa, até para trazê-la para dentro, para trazer comprometimentos, né? Se todo mundo está lá, porque todo mundo tem capacidade de dar alguma ideia. E, eventualmente, se ela tem alguma dificuldade de expressão, de timidez, é até o momento, né, para começar a rever isso. E o não estruturado é o seguinte: mesma coisa, pessoal, em círculo, mas as ideias são aleatórias. Eu não sigo uma sequência. Tipo, você, 1, 2, 3, não. Quem dá as ideias vai ser registrando, então cada um dá as ideias, conforme elas surgem em suas mentes. Tende a criar uma atmosfera mais relaxada. Mas qual é o problema, né? Quem fala mais, quem tem maior nível de extroversão, domina o assunto, e o outro, que é tímido, se esconde. O livro não coloca, mas eu acho que pode ser híbrido, né? Você começa rapidinho com o estruturado, faz 2 rodadas de estruturado, depois abre o não estruturado. Eu acho que funciona. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o híbrido. Pode ser, pode, deve ser documentado por meio de diagrama de causa e efeito e Pareto. A gente não vai fazer isso agora, porque a gente ainda não aprendeu o diagrama de causa e efeito e Pareto, tá? Mas vamos lá. Tranquilo, gente, como pode ser usado? E aí, algumas recomendações: gerar um número grande de ideias, explorar alternativas, identificando oportunidades e detectá-las por aqueles que estão mais perto da atividade. Isso é fundamental. O brainstorm tem que participar quem conhece o tema, quem conhece o assunto. Então, suponhamos que eu seja um gerente da Amazon, eu estou com um problema de armazenamento no meu depósito, e está difícil a roteirização e localização. Quem que eu vou chamar? Vou chamar meu engenheiro, meu analista de logística? Também. Mas eu vou chamar o cara que está lá operando os equipamentos, que está tirando o material. Ele é fundamental que ele dê as ideias, porque ele está mais perto da atividade, né? É ele que está, por exemplo, armazenando. Se bem que hoje que armazena é o robô. Então, chama quem está operando o robô. Não sei, mas tem que chamar as pessoas que estão próximas das atividades. Isso é fundamental. E aqui tem algumas regras. Para que o brainstorm seja mais produtivo, você tem que estimular as pessoas a participarem o máximo possível com boas sugestões. E aí, o que não pode se fazer, não deve se fazer? Rir. Não deve se rir. É muito comum. O cara dá uma ideia absurda, aí você, tu é burrão pra cacete, né? Criticar. Ah, cara, isso aí não tem nada a ver. E nem elogiar. Porque às vezes a gente acha que não pode criticar, mas pode elogiar. Não, porque aí o outro fala, pô, o cara deu uma boa ideia, eu não vou falar mais nada, porque se for um nome estruturado, eu não vou falar mais nada, porque a minha ideia é ruim. Tem que ser tentar, né, o máximo possível ser neutro. Não rir, não criticar, não elogiar, nada. Deixar as pessoas lançarem as ideias. Ainda dentro dessa linha, o corpo fala, né? Então, não é só a questão de não rir, criticar, elogiar, é também não fazer gesto de aprovação ou reprovação, do tipo assim,
e você está pensando que tu é burrão mesmo, né? Não fazer julgamento das ideias geradas e toda ideia deve ser lançada. Então, essas são as regras. E assim, então, que funciona. É bem simples aquilo que eu estou falando. As ferramentas da qualidade, o MASP, né, método de análise e solução de problemas, não tem nada complicado, exatamente porque é para democratizar a sua participação, né? E aí eu vou dar alguns exemplos de brainstorm, que eu vou começar do mais simples, depois eu vou trazer um outro para vocês, que eu apliquei em empresa e que funciona, tá, gente? Esse aqui é bem simplesinho, duas pessoas trocando ideia. Isso foi um fato concreto, foi um fato real. E o que aconteceu? Depois eu vi que tinha sido brainstorm. Eu sou o síndico aqui do prédio, né, que eu moro, e uma das coisas que eu fiz foi esse deck aqui, ficou bonitinho pra caramba, né, na área de cima lá e tal. Só que caiu um punhado de coisa lá. E quando eu fiz, eu falei, não deixa para tirar, não, senão o pessoal fica tirando essa porcaria toda hora. Caiu lá, já era. Não deu outra coisa, vira e mexe, caiu alguma coisinha. Tá com o áudio ligado, pessoal. Vocês já tinham visto, voltei. Vocês já tinham visto este slide aqui? Ou eu fui cortado antes dele? Não está mostrando o slide, não, Não, professor. slide, não. Eu saí e caí. Deixa eu mostrar de novo. Opa! Eu não aprendo. Eu trabalho com isso todo dia. É a idade. É a idade. Voltou. Isso. Vocês já tinham visto esse slide aqui? Não. Não? Isso aqui vocês conseguiram ver de regras do brainstorming? Sim. Não rir, não fazer gestos. Sim, então tá legal. E toda ideia deve ser lançada. Bom, Travou no próximo. tá. E aí, a partir daqui, o que eu vou falar? Bom, eu vou dar alguns exemplos. Vou começar do mais simples possível e depois eu vou evoluir para um que eu já apliquei em empresa. Isso dá para aplicar legal em empresa, deu um resultado bem interessante. E depois eu vou passar o exercício que vocês vão fazer no decorrer da semana. Então, vamos lá. Este aqui é o seguinte. Isso aqui é um deck, eu sou o síndico aqui do prédio que eu moro, né? E eu fiz esse deck que tinha um buraco, era um jardim antes, mas eu estava vazando água, tirar o jardim, ficou um buraco, estava feio demais. Eu falei, não, vou botar o deck para ficar bonitinho. E tem umas frestas aqui. E quando eu fiz, o cara falou, você quer que abra o deck? Eu falei, não, isso aí, abre deck na criança, vai entrar, isso vai dar problema. Então, esse deck não abre. Para tirar ele, tem que tirar essa luz aqui, dá um trabalho danado. E aí, vira e mexe, que é alguma coisa lá dentro, né? Aí chegou um vizinho, um rapaz novo aqui, que mora aqui, e já veio perguntar para mim, é possível tirar o deck? Ah, tá. Então, essa conversa ela foi um brainstorming. Vocês vão ver por quê. Bem simples, mas foi. Aí eu perguntei, não, por quê? Caiu uma haste do meu óculos. Bom, problema, caiu uma haste do óculos. Então, isso aqui é o problema. Aí comecei a trocar ideia. E eu falei assim, já caiu um brinquedo e pegamos com gancho. Né? Aí fui lá com um ganchinho. Bom, esse não dá para pegar, porque é liso, ou seja, com gancho não dá. Aí eu peguei e falei, você tem que pensar como MacGyver. Aí o cara falou, MacGyver, né? Vocês são nossos, não sabem quem é esse cara. O MacGyver, ele, se desse um chiclete, um grão para ele, resolvia tudo. Aí o outro falou, isto, algo com cola dos dois lados. Isto, uma fita dupla face, resolvido. Deu para entender como que é? Você vai falando, uma coisa absurda, não tinha nada a ver. Olha, eu já resolvi, então, beleza. Mas não, isso não dá. Aí eu falei, tem que ser igual o MacGyver. Aí ele falou, não,
chiclete grampo. Aí, o chiclete grampo, que ele falou que é uma coisa absurda, eu pensei, não, mas uma cola dos dois lados, aí eu tinha dupla face, e a gente conseguiu, pegou uma madeira, botou a dupla face, colou e tirou ele. Então, isso é um brainstorm meio que inconsciente. Né? Como eu trabalho muito com esse conceito, eu acabo fazendo, utilizando esse conceito de brainstorm. Então, isso aqui não é o que vocês vão fazer, não. E aqui vou dar um outro exemplo, e esse aqui foi consciente. Eu era coordenador de recursos humanos aqui na Peugeot, essa aqui é a fábrica da Peugeot, era, né, que agora já ampliou, porque na época eu trabalhava lá. E nós tínhamos um problema grave. Qual que era o problema? O problema era a falta de mão de obra. A gente não conseguia contratar, porque nós saímos de um número muito baixo de trabalhadores, tínhamos 200, 300, aí começou a fabricar, o carro começou a vender, e de uma hora para outra a gente foi a quase 2.000. E não tinha mão de obra, a gente tinha dificuldade para conseguir trazer pessoas, treinarem no Senai, tudo, como que era o esquema. A pessoa fazia uma primeira prova, treinava no Senai, depois ela entrevistava e só depois entrava na Peugeot. A gente não conseguia trazer gente boa para treinar no Senai, e aí ficava faltando, né? Tipo assim, a linha de produção tinha que rodar com 300 pessoas, estava rodando com 280, 290, sempre estava faltando um ou outro. Principalmente a área de ferragem, que é a chaparia, que é uma área mais pesada. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma equipe com 5 analistas, todos eles muito experientes, tá? E conheciam bem o assunto de seleção. Chamei todos eles à minha sala. Falei assim, gente, vamos fazer um brainstorm. Expliquei para eles o problema. Olha, a gente tem que aumentar o número de treinantes e formandos no Senai Resende. E aí foi eu fiz mesclado mesmo, eu lembro direitinho. Fiz no primeiro rodando e depois deixei para o pessoal falar, né? Um estruturado e depois o não estruturado. Saiu bastante coisa interessante. Eu não anotei, então eu tive que usar minha memória para lembrar, que você já tem um tempinho. Mas teve, pelo menos, essas 3 ideias eu levei para o gerente de RH, que era o gerente geral, o gerente corporativo, o diretor de RH da unidade que eu trabalhava. E aí eu falei assim, olha, o que nós temos que fazer para melhorar? Ele tem que envolver a área de comunicação, porque aqui a empresa tinha uma área de comunicação, e dar publicidade dos cursos Senai na TV Rio Sul. Cara, a TV Rio Sul ia adorar fazer um negócio desse, de graça. E toda segunda-feira ela tinha, alguém lembrou disso, divulgar. Né? Só que aí, o brainstorm, alguém falou em divulgar, depois de pessoas formas de divulgar e chegou a esse ponto. Eu já tinha trabalhado numa empresa que remunerava indicações, aí eu coloquei remunerar indicações, né? Depois mudar o processo de formação da chaparia, né? Que alguém tinha ouvido falar nisso. Cara, essas 3 atividades, as 3 ações aqui, com certeza, se tivessem sido implantadas, iriam facilitar e muito. Aí eu levei lá para o diretor de RH, foi até engraçado. O que ele fez? Ele olhou, eu vi que ele fez uma cara boa, ele olhou assim, parou, pensou. Eu expliquei para ele, deu crédito à equipe, né? Não foram só essas ideias, essas aqui são as que eu lembro, essas aqui são as principais. Falei, André, eu não quero desestimular você a fazer, não, mas eu acho que ainda não é momento para isso. Eu fiquei meio chateado, né? Falei, pô, sacanagem. As ideias são boas, por que ele não quer aplicar? 2 semanas depois, numa reunião de gerência, ele vem e dá exatamente essas ideias com outras palavras. Só que aí eu falei, então é assim, né? Você está roubando a minha ideia. Só que ele deu a ideia e não levou adiante, não falou nada comigo, não estimulou e acabou não andando. Por exemplo, isso aqui daria resultado e isso aqui eu aumentaria em pelo menos 50%, 25% o número de formandos para a chaparia, que era a área mais crítica. Só que logo depois eu fui mandado embora, né? E essa ideia foi junto comigo. Né? Podia estou mais lá, como que eu vou implantar a ideia? Mas isso foi a partir de um brainstorm, ok? Tranquilo, gente? Posso avançar aqui? Vamos imaginar um brainstorm da nossa empresa, que a gente trabalha com uma simulação da nossa empresa frete a frete. O que poderia ser um brainstorm numa empresa de serviço na área de transporte? Né? O Fenemê da frete a frete está com consumo alto de combustível, a frota dela. Né? E aí você pode reunir pessoas. O que você vai reunir aqui? Você vai reunir mecânicos, você vai reunir motorista, você vai reunir o supervisor de roteamento, quem mais? O ajudante, todo mundo que está lá no dia a dia
para poder participar de um brainstorm como esse. Normalmente, quando eu estou presencial, eu até uso este exercício, mas como a gente está à distância, eu preparei um outro exercício, que eu também já tinha. E é esse o exercício que vocês vão fazer. Esse é o exercício da aula, que vocês vão ter até a semana que vem para fazer. E qual é o brainstorm que vocês vão fazer? Seguindo tudo isso que eu falei aqui, inclusive esse slide já está postado lá na plataforma. Concorda comigo, né? Que a gente tem na UF, eu acho que é no Brasil inteiro, uma coisa que me intriga, tá? Notas baixas e alto índice de reprovação nas disciplinas quantitativas. Concorda comigo, sim ou não? E aí? Sim, senhor. Sim, com certeza. Isso me intriga, né? Que, por exemplo, tem um teste internacional que é o PISA para nível, não sei se é fundamental, acho que é nível fundamental, avalia nível de aprendizagem em português e matemática. O Brasil, cara, ele fica nos últimos lugares em matemática. Por que essa? Eu acho engraçada essa dificuldade, né? O pessoal tem, na média, porque você tem muito brasileiro ganhando prêmio esse dia nas Olimpíadas de matemática e física, mas na média, o brasileiro foge da matemática. Eu não sei o motivo. Aliás, eu nunca li nenhum trabalho que conseguisse dar um mínimo de justificativa para isso, essa dificuldade que o brasileiro tem com matemática. E aí, como é um problema, e vocês estão envolvidos nesse problema, este é um enigma. Já está lá na 8h30, está postando agora lá na plataforma, vocês vão receber o e-mail. O que vocês vão ter que fazer? Um brainstorming. Notas baixas e altos índices de reprovação nas disciplinas quantitativas. Quais os motivos? E aí, o que vocês vão ter que fazer? Um brainstorming. Grupo não é essa quantidade, a quantidade que eu coloquei lá, de 5 a 7 participantes, e tempo também não tem, porque não é presencial. Isso aqui é para atividade se fosse presencial. O que vocês vão fazer, gente? Eu não postei ainda, mas vou postar. Eu vou postar o nome e o e-mail de todo mundo. Tá? Porque essa é uma disciplina optativa, talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade. Mas vocês vão ter que se organizar em grupo de 5 a 7. Eu vou até aumentar, de 5 a 8 pessoas. Vocês vão ter que se reunir e fazer um brainstorm. Tá? Não precisa ser longo, 5 minutos. Vamos lá, 10 minutos no máximo, 5 a 10 minutos. A partir disso aqui. E aí o problema já está definido. Pode ser estruturado. Eu vou querer estruturado, porque eu vou querer que todos falem. Vocês podem fazer estruturado e não estruturado. Gravam, porque pelo IDUF vocês podem gravar, igual eu estou gravando aqui. Pode, não pode? Vocês podem gravar também, eu sou o professor que grava. Vocês sabem? Acho que vocês podem gravar, sim. E aí vocês gravam, mas só gravam essa parte do brainstorm, que é rapidinha, no máximo 5 minutos. Eu falei 5 a 10, mas 5 minutos já está bom. Vocês vão lançar as ideias, desliga a gravação, e aí vocês consensam e listam pelo menos as 3 principais causas, né, deste problema. Eu vou detalhar melhor lá no exercício. E aí o que vocês vão ter que mandar para mim? 2 coisas. Esse vídeo, provavelmente não vai dar para anexar ele, porque ele deve ficar pesado, eu acho que a plataforma não vai aceitar. Mandem por e-mail. Se conseguir postar na plataforma, melhor. Se não conseguir, mande por e-mail. Como vocês mandam por e-mail? Vocês vão ter que usar o Google Drive. Ok? Segundo, e vocês têm que mandar também essas 3 causas principais justificadas. 2 linhas para cada causa. Causa 1, isso. Causa 2, isso. Causa 3, isso. Eu já postei a atividade no Classroom, mas depois eu vou detalhar do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Tranquilo, gente? Só, professor José. Alguma dificuldade, Josiane? Não, professor. O senhor Então, estava perguntando se a gente podia gravar. Pelo Meet, não. Só os professores que podem gravar. Ah, só professor. Tá. Então, tá bom. Aí eu vou dar uma segunda tarefa para vocês. Existe um gravador de tela. É bom até que vocês aprendem. Tá? Quem não conseguir esse gravador de tela, me avisa que eu mando. Pesquise na internet. Você consegue gravar a tela. Alguém conhece ele aí?
Esse aí mesmo, OBS. Rodrigo conhece. Muito bem. Então, vão ser de 5 a 8, um deles vai ter que baixar esse OBS. Quem tiver mais familiaridade com filmagem... gente, essas coisas, normalmente, quando eu participava de grupo, eu que pegava para fazer essas coisas mais difíceis. Que enquanto tem gente que pensa, menos trabalho, eu penso, é mais aprendizado. Né? Então, é bom saber. Mas tem um mais simples, tá, Rodrigo? Além do OBS, tem um que eu acho... Eu já usei ele, mas há muito tempo, eu nem lembro. Depois eu vou pesquisar. Que você, é da Microsoft mesmo. Você só aperta aqui e já começa a gravar. Mas eu vejo aqui... Não vou mandar para vocês, não. Se der, eu mando. Se não der, eu não mando. O OBS é só apertar um botão. Eu tenho ele aqui, eu nem lembrava, já usei. Então, tá beleza. Gente, tranquilo, então. Essa é a atividade, já está lá. E aí ela como ela é uma atividade mais complexa, ela vai valer o dobro. Então, ela vale como 2 atividades. Eu não vou dar mais outras atividades para vocês hoje. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte também. A gente está com tempo. Eu usei só 35 minutos. Não. E aqui tem uma outra que vai demorar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar a aula e vou explicar para vocês. Vocês vão poder fazer isso agora para quem quiser. Ou seja, aí você já fica liberado, né, da aula de hoje. Tá bom? Então, vou parar a aula e depois eu converso com vocês. Até já.